Receber algo fundamental de Deus para te abençoar. Que você seja bem-vindo a essa mensagem e eu te peço que você fique firme até o final, para você ouvir que de fato Deus quer falar, o que de fato Deus quer tratar. E hoje eu quero trazer para você uma palavra que vai trazer o conhecimento de fatos que às vezes nós temos dúvida. Às vezes as pessoas entram em dúvidas, em conflito por dentro, internamente, a respeito de coisas aonde elas estão. Hoje o título aí da mensagem de hoje é esse: como saber se onde estou é vontade de Deus? Já se fez essa pergunta? Como que você sabe se aonde você está é vontade de Deus? Como você sabe se o lugar aonde você hoje habita, vivencia, trabalha, seja o que for, é vontade de Deus você estar ali? A resposta é muito simples e é isso que nós vamos tratar hoje. Nós vamos entrar no conhecimento dessa palavra e eu acredito que você hoje vai ouvir talvez uma palavra, talvez uma direção, um conhecimento que você não teve ou que te faltava, mas eu acredito que vai acrescentar e que sim, vai ajudar você a permanecer firme, sabendo se o que você faz, onde você está, é ou não vontade de Deus. Mas antes, vamos ficar com o momento da palavra? Eu quero que você fique com o momento da palavra de Deus. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Lucas Henrique. Salmo capítulo de número 1, versículo também 1. Eu quero ler nessa tradução da Bíblia Viva, que se você não tiver, eu quero que você preste atenção. Vou pedir para eles nem colocarem essa Bíblia agora aí, porque eu quero que você ouça o que eu vou falar por aqui. Bíblia Viva. Eu quero começar por este texto. Pastor, como que eu sei se aonde eu estou é ou não vontade de Deus? A Bíblia diz aqui em Salmos 1, versículo de número 3, Bíblia Viva. Olha o que diz: ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, as suas folhas nunca murcham, e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Aqui na Bíblia normal, que agora eles podem colocar aí para você ver, Salmo capítulo 1, versículo número 3, na Bíblia normal, olha o que diz aí: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Pastor, como que eu sei se aonde eu estou, o lugar onde estou é ou não vontade de Deus? Por essa palavra, a Bíblia diz que nós frutificamos, nós florescemos, em meio a tempos difíceis, damos frutos na estação própria. Há tanta luta enfrentada, oposição, dificuldades que se levantam no caminho, oposições, quer dizer, nós continuamos dando fruto, fazendo com prazer aonde fomos delegados por Deus. Então, qual é o conhecimento ou a característica que eu preciso perceber que denuncia se eu estou ou não aonde Deus queria que eu estivesse? Eu dou fruto, eu frutifico. Em meio a tempos difíceis, eu dou fruto na estação própria, eu dou fruto dentro de tempo. Em meio a situações onde eu sou forçado talvez a não dar, eu sou forçado talvez a não frutificar, a não ter prazer no que eu faço. E aí eu quero te mostrar na Bíblia exemplos de pessoas que estavam onde Deus queria. E às vezes nós temos na cabeça a seguinte tese, nós temos em mente o seguinte entendimento: que se eu estou no lugar onde Deus quer, tudo vai dar certo.
Tudo vai sair da maneira que Deus sempre projetou, planejou, da maneira melhor possível, porque a vontade de Deus é que eu viva num mar de rosa, é que as coisas aconteçam da maior forma melhor possível. E às vezes a gente se engana em julgar situações dessa maneira, porque nem sempre o lugar onde Deus quer que você esteja vai acontecer conforme você gostaria que acontecesse. As portas vão se abrir, enfim, você vai ter tudo de mão beijada, tudo vai vir assim, em um sopro, facilmente. Pelo contrário, às vezes nós estamos onde Deus queria, a vontade de Deus é que a gente estivesse ali, e vamos enfrentar oposição, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar sim lutas, vamos enfrentar guerras, vamos enfrentar todo tipo de coisas que se levantam para nos parar, para nos impedir. Então, qual é a minha função? O que é que eu, como homem de Deus, como mulher de Deus, tenho que fazer? Dar fruto, permanecer, continuar. Eu não posso desistir, eu não posso voltar atrás. Eu não posso, porque está difícil sair. Às vezes tem muitas pessoas que dizem assim: eu acho que eu estou trabalhando num determinado local e Deus não queria que eu estivesse aqui, porque aqui todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo faz um monte de coisa errada. Tendo eu como de Deus não queria que eu estivesse num ambiente assim. E quem é que te disse? Você vai ser útil para Deus, para converter outras pessoas? Não é onde todo mundo já está convertido, não é onde todo mundo já conhece Deus, é onde ninguém conhece. Você tem que ser luz no meio de uma escuridão. Mas o que muitas pessoas têm é que, se a vontade de Deus é sobre a vida dela, ela está onde tem que dar tudo certo, fluindo. Quer dizer, se é a vontade de Deus, tudo vai sair conforme o esperado, mamão com açúcar. Não vai não, porque ainda enfrentando a vontade de Deus, eu posso enfrentar oposições, dificuldades, e nós somos tentados, quando sim passamos pela dificuldade, pelos problemas, pelas tempestades que se levantam, a desistir, a regar, a chutar o pau da barraca, como diz aí fora, a pedir a conta do trabalho, a separar do cônjuge porque está dando tudo errado, porque eu não consigo compreender ele não me compreende, ele tem um gosto, eu tenho outro, ele tem um tipo de pensamento, eu tenho outro, eu acho que não é vontade de Deus, então nós vamos desistir, nós vamos largar, só por conta de acontecimentos que vão contra a vontade dela. E às vezes ela tem isso na cabeça: não é a vontade de Deus. Não, porque se fosse a vontade de Deus, tudo daria certo. Não, a vontade de Deus, quando sim ela existe e eu estou aonde Ele queria, eu dou fruto. Mas eu não dou fruto em momentos fáceis. Eu dou fruto, como a Bíblia diz aqui, em meio, aí no versículo 3 ele diz assim: em meio a tantas situações que se levantam, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quer dizer, uma árvore que está plantada e ela está aderindo, ela está atraindo, ela está conseguindo aspirar, ela está conseguindo tomar o nutriente da terra. Pode vir o sol que for, pode vir a tempestade que for, pode vir o tempo que for, as folhas sempre serão verdes, porque ela está conseguindo tirar da terra a força que precisa para florescer. Está dando fruto, está dando resultado, em meio a tempos difíceis, em meio a dias trabalhosos. Então eu sei que eu estou aonde Deus queria, quando ainda nos momentos difíceis eu dou fruto, eu floresço, eu tenho algo a melhorar. Agora, se eu não estou dando fruto, se eu não estou florescendo, eu posso estar fora da vontade de Deus e entrando na minha vontade. Mas vamos na palavra de Deus. Eu quero te dar exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo na vontade de Deus, enfrentaram oposições, enfrentaram lutas. E talvez você está enfrentando oposição no seu trabalho, você está enfrentando oposição no seu casamento, na onde você mora, enfim, em alguma área da sua vida. Pastor, como que eu sei que eu estou na vontade de Deus? As oposições se levantam e mesmo assim você dá fruto. Você quer ver? Neemias capítulo 4, vai para lá. Neemias fica antes de Salmo. Se você pegar Salmo, você vai abrir em Jó e você vai abrir ao lado em Esther e depois Neemias. Você vai voltando. Neemias capítulo de número 4.
Olha o versículo de número 1, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu 2 judeus. Então, olha para mim para você entender. Neemias era uma pessoa que sempre serviu o rei. E por ele servir o rei, toda vez estar ali servindo o rei, por ele ser, a função dele era sempre, antes de dar a bebida para o rei, experimentar. Um dia então Neemias vai fazer isso para o rei, e a Bíblia diz que ele faz isso triste. E o rei fica: rapaz, por que você está triste? Você não fica assim, eu não te conheço, você não é dessa forma, o que está acontecendo? Então a Bíblia ensina e cita que Neemias, ele conta o problema para o rei: olha, eu estou assim por causa disso, por causa daquilo, por causa da terra lá dos meus pais, que está sendo colocada a fogo, que está acontecendo um monte de problema. Enfim, eu queria que eu tivesse a oportunidade de ir até aquele lugar e edificar o que está caído. Então quando ele coloca no coração e Deus responde ao rei e tem a permissão para fazer isso, a primeira coisa que se opõe ao Neemias em executar o que ele queria, que vinha de Deus, era que os inimigos se levantaram e já se opuseram a ele. Quando o Sambalate, que era o inimigo, ouve que Neemias estava edificando aquela cidade, aonde ele estava tirando o que estava caído e colocando de pé, a primeira coisa que os inimigos fazem, eles já ficam indignados, se ardem em ira. Eles ficam de uma maneira planejando, criando meios, criando estratégias para que Neemias então não executasse o plano que ele tinha desde o começo, que era edificar o que estava caído. Aí no versículo de número 7, olha o que diz aqui: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começaram a tapar, e iraram-se sobremodo. 8. E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Então quando Neemias coloca no coração dele em fazer a vontade de Deus, estar onde Deus queria, as oposições começaram a se levantar. As pessoas ao redor dele, que se diziam talvez ser pessoas amigas, que se diziam ser pessoas de uma boa convivência, quando ficam sabendo que estava dando certo, que estava evoluindo, que estava progredindo, eles se uniram com a intenção de tirar Neemias do principal objetivo, que era a vontade de Deus. Então, pastor, como que eu sei que aonde eu estou é vontade de Deus? Tudo vai acontecer para você sair fora disso. Tudo vai acontecer, vai se levantar para você pedir, como diz aí fora, arrego, para você pedir para deixar, para você pedir para sair. Porque enquanto Neemias não estava lá edificando os muros, Sambalate sequer se levantou contra ele. Sambalate sequer armou uma situação contra Neemias, porque ainda Neemias não estava na vontade de Deus em fazer o que ele queria, em fazer o que Deus havia delegado sobre ele. Mas no princípio, momento que Neemias começa a entrar na vontade de Deus e ir para o lugar aonde Deus havia separado para ele, as lutas começaram a se levantar, as dificuldades surgiram, os inimigos começaram a aparecer. Para quê? Para que Neemias se desviasse. No versículo 8, ele diz: eles se ligaram todos para que desviassem Neemias do intento, do propósito. Tem uma tradução que diz: qual que era o propósito? Levantar o que está caído. Talvez você está dentro da sua empresa hoje com um propósito, e todo mundo está se levantando dentro da sua empresa com o intento, com o propósito de tirar, de te infernizar, de tirar a sua paz. Talvez falando mal de você para alguém, talvez falando mal de você para o patrão, talvez falando mal de você para o encarregado, talvez falando mal de você para alguém que está acima, te forçando, te oprimindo, te pressionando a sair fora, te pressionando a deixar. Mas por quê? Porque quando eu estou na vontade de Deus, as oposições se levantam, e é aí que eu preciso frutificar.
Aí que eu preciso, então, dar o melhor de mim, porque uma pessoa que está na vontade de Deus, ela floresce em tempos difíceis. Uma pessoa que está na vontade de Deus, ela consegue dar fruto em meio a oposições, em tempos de calamidade. Então Neemias, mesmo fazendo a vontade de Deus, estava se armando estratégia para tentar desviar ele. O que Neemias faz? Olha o que ele faz, pula para o capítulo de número 6. Capítulo de número 6, olha o que Neemias faz, é o que você tem que fazer. Capítulo 6, Neemias 6:1. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer-lhe: é o que você precisa fazer hoje, para se encontrar com a vontade de Deus e não desistir de algo. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. E por que cessaria essa obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha o que eu quero que você entenda. Olha o que eu quero que você coloque aí no seu coração. Neemias, enquanto ele estava fora da vontade de Deus, Neemias, enquanto ele não estava cumprindo a vontade de Deus, os inimigos não se levantaram. Os inimigos não vieram contra ele, mas só foi ele colocar no coração, só foi ele colocar o propósito na cabeça: eu vou fazer a vontade de Deus, que as oposições começaram a se levantar, que as coisas aparentemente começaram a querer dar errado. Deixa eu só falar para o pessoal. Isso, para aumentar o som aqui. Pera aí, pessoal. Aí. Então, voltando aqui, Neemias então começou a fazer a vontade de Deus e as oposições começaram a se levantar. Mas o que eu quero que você entenda? Em momento algum Neemias deu várzea para deixar, para sair, para abandonar, para pedir arrego ou para entregar os pontos porque estava difícil. Mas ele continuou fazendo a vontade de Deus em meio a tanta oposição, em meio a tanto problema que se levantava contra ele. Às vezes está se levantando tanta coisa na nossa vida contra a gente, que às vezes a gente, ao invés de permanecer e continuar, a gente abandona, a gente para. Pastor, porque se fosse a vontade de Deus mesmo, o meu patrão não pegava no meu pé, não acontecia isso na minha vizinhança, no meu casamento. Para com isso. É na dificuldade que você tem que florescer, é no meio da calamidade, dos tempos difíceis, que você precisa frutificar, que você precisa porque você precisa mostrar que você quer que aquilo aconteça. Mas aí Neemias não ligou para o que estavam fazendo, continuou. Então os inimigos não param de tentar tirar ele da vontade de Deus, porque estava tudo difícil. Neemias focado: eu vou fazer, eu vou levantar, eu vou edificar, até que Neemias toma uma decisão, continuou, edificou, só faltava colocar as portas nos portais. Ele recebe então um convite. Ele recebeu um convite dos inimigos para parar o que estava fazendo e ir ter uma reunião, tomar uma Coca-Cola, um café. O inimigo levantou e disse assim: ô Neemias, para tudo que você está fazendo e vem tomar um café com a gente, vem participar com a gente, vamos aqui tomar uma Coca-Cola junto, vamos colocar a conversa em dia. Olha a resposta que Neemias deu. É essa a resposta que você tem que dar quando surgiu um pensamento que você tem que sair de um negócio, quando surgiu um pensamento que você tem que se separar, quando surgiu um pensamento que você tem que pedir a conta, quando surgiu um pensamento que você tem que sair da igreja, quando surgiu um pensamento que você tem que deixar o que Deus te deu. Essa tem que ser a resposta que tem que proceder daqueles que florescem em tempos difíceis. Ele enviou a resposta: olha, eu não poderei, eu estou fazendo uma grande obra e eu não poderei parar essa obra. E ainda que eu pudesse parar, por que eu pararia?
para me relacionar, para ter contato, conversa com quem quer o meu mal, com quem quer me destruir. Em outras palavras, o objetivo de Neemias para que edificado fosse o que ele tanto queria era tão grande que simplesmente nada mudou o curso de que ele queria que aquilo fosse concretizado. E eu quero que você coloque isso no seu coração. Quando você se encontra na vontade de Deus, oposições se levantarão contra você. Quando você se encontra onde Deus te colocou, lutas se levantarão contra a sua vida, para você sair, para você desistir, para você voltar atrás, para você entregar os pontos. Você, como homem de Deus, mulher de Deus, que tem um propósito, um intento, que sabe aonde quer chegar, não pode se deixar levar pelas influências, não pode se deixar levar pelas lutas, circunstâncias que se levantam contra a sua vida. Porque se você sabe que aonde você está difícil, é porque a vontade de Deus, nem sempre a vontade de Deus vai te conduzir por pastos verdejantes. Tem momentos que a vontade de Deus vai te conduzir por vales. Pergunta para o Ezequiel aonde Deus o enviou, o dirigiu para que o exército viesse. Ezequiel queria um exército. Deus então move, permite ele passar ali pelo vale, cheio de osso seco. Quer dizer, se ali o Ezequiel fosse olhar para as circunstâncias, fosse olhar para os lados, para tudo que ele estava enfrentando, a conclusão que ele teria pelos fatos vivenciados era que não era vontade de Deus. Porque se fosse vontade de Deus, Deus teria conduzido ele a um vale cheio de coisa que iria beneficiá-lo, cheio de coisas que seriam benéficas, mas não foi. Aonde Deus conduz o Ezequiel era um vale cheio de morte, cheio, me perdoa a expressão, de desgraça, cheio de dificuldade, de problema, de pecado, cheio de coisa que não se era para uma pessoa que está com Deus, mas ele estava. Mas por que Ezequiel estava ali? Porque era dali que surgiria o que tanto de Deus ele estava buscando. Quer dizer, às vezes na nossa cabeça a gente tem isso. Quer dizer, se é a vontade de Deus tem que dar certo, se é a vontade de Deus a porta tem que abrir, se é a vontade de Deus tudo vai acontecer da melhor forma possível, e nem sempre isso vai suceder assim. Neemias estava focado e sempre as oposições se levantando, ele continuou firme, não se desviou. Você quer ver outro exemplo na Bíblia? Mateus capítulo 4. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Um exemplo que você já deve ter ouvido. Mateus capítulo de número 4. O versículo é o de número 1. Você quer ver aqui? Outro exemplo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito com E maiúsculo, que evidencia que era o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se és tu o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. 4. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Quer dizer, Jesus Cristo, que era uma pessoa normal como a gente, ele foi conduzido pelo próprio Espírito de Deus para viver a vontade de Deus. Aonde? No deserto. Deserto é um lugar onde não existe nada, não oferece nada. Deserto é um lugar que ninguém quer estar. Deserto é um lugar que muitos querem passar, mas às vezes passa e é necessário. Quer dizer, não era porque Jesus estava no deserto que ele estava fora da vontade de Deus. Foi no deserto que Jesus provou florescer e ser mais firme do que Adão quando estava no jardim do Éden. Quer dizer, Adão estava no jardim do Éden e não floresceu como Jesus, na onde? No deserto. E às vezes a nossa ideia, a nossa tese, o que defendemos é isso. Não, porque se é vontade de Deus, vai tudo ocorrer da melhor forma, vai dar certo da melhor forma possível, tudo vai correr bem, as coisas vão chegar e não sei o que. E às vezes para acontecer você precisa fazer valer.
Você precisa trabalhar em prol disso. Você precisa batalhar para que isso se torne melhor do que um dia possa ter sido. Tem que ficar firme, não pode olhar para a esquerda, não pode olhar para a direita. Jesus no deserto provou florescer. Por quê? Porque foi ali que a vontade de Deus sobre ele prevaleceu. Aí o diabo se levanta depois que Jesus jejua e aparece com a seguinte questão: transforma essas pedras em pães se você é o filhinho de Deus e come. Você não está com fome? Jesus sentiu fome, surgiu uma necessidade, mas foi na necessidade, foi na oposição que Jesus mostrou florescer, dar frutos em tempos difíceis, dar frutos em tempos fáceis, quando eu estou com a barriga cheia, dar frutos enquanto o rio está fluindo ao meu favor. Todo mundo dá. Aí todo mundo tem, é vontade de Deus, glória a Deus, Deus está comigo. Deus quer ver você frutificar, florescer e permanecer em dias trabalhosos, em tempos difíceis, quando se levanta os desertos. É aí que Cristo quer ver se você vai ser forçado a sair da vontade de Deus e vai permanecer, ou vai se deixar levar. E às vezes estamos experimentando de circunstâncias, de consequências de atitudes que não queríamos. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que o Senhor permitiu essa luta me amarrar? Por que o Senhor permitiu isso me alcançar? Por que o Senhor permitiu isso me acontecer? Pode ser fruto de consequência, porque quando você estava na vontade de Deus, ao invés de você permanecer, mas porque se levantou uma luta, você deixou. Você saiu fora do plano de Deus para viver o seu plano. E quando a gente sai fora da vontade de Deus e vive a nossa vontade, Deus já não tem mais nada a ver com isso. Deus já não pode mais trabalhar para nos abençoar. Se você for em João 2, enquanto a Maria fez do jeito dela, faltou vinho. Mas quando Jesus entra em ação e entra em cena, o que faltava foi suprido de uma maneira sobrenatural, de uma maneira surpreendente. Por quê? Porque Jesus mostrou que nós temos que frutificar em tempos difíceis, quando estamos na vontade dele. Enquanto Maria estava na vontade dela, ela frutificou em tempos bons, benéficos, tinha vinho, dava tudo certo. Mas quando surge tempos difíceis na vontade dela, ela não consegue suprir. Por quê? Porque estava fora da vontade de Deus. Quando entra na vontade de Deus, quando Jesus entra em cena, foi surpreendentemente ali suprida aquela necessidade. Mas por quê? Porque agora ela estava vivenciando não a vontade dela, mas a vontade de Deus. Você entende isso? Você consegue compreender como que nós percebemos e as situações denunciam fatos que, se estamos ou não na vontade de Deus? Aí eu não vou ler não, mas fica como lição de casa, se você depois quiser ler Ruth 1, versículo 1. Não vou abrir, mas em Ruth 1, versículo 1, a Bíblia conta a história de uma família que, forçados pela dificuldade, eles largaram a vontade de Deus, porque estavam passando por um momento de calamidade, por um momento de dificuldade. Eles saíram de Belém de Judá. Belém de Judá, significado é casa de pão. A Bíblia diz que Noemi, Elimeleque, Malom, Quilion, uma família inteira, bênção unida de Deus, abençoada. Quando surge uma necessidade, fome, no mundo inteiro, eles colocam no coração: eu acho que o problema está no lugar, eu acho que o problema está na cidade, eu acho que o problema está aqui, nós temos que mudar para outro lugar, nós temos que ir para outro canto, porque não está dando certo aqui, vamos tentar a sorte em outro lugar, essa porta aqui nessa cidade se fechou. E às vezes muita gente acaba se mudando propriamente de um lugar físico, porque as coisas estão difíceis, porque as coisas estão se opondo, não está saindo do jeito que ela queria. Lembrando que quando eu vivencio a vontade de Deus, as coisas se posicionarão contra a minha vontade, elas vão se opor, as dificuldades virão. Aí eu entendo que eu estou vivendo a vontade de quem? Porque quando eu estou na minha vontade, tudo vai fluir, tudo vai dar certo, porque na minha vontade Deus não opera. Aí essa família, vivenciando a vontade deles, estava dando tudo certo. Quando então surge a dificuldade, a necessidade, eles colocam no coração: vamos sair dessa cidade,
Talvez você já colocou no coração: tá difícil, pastor, no meu trabalho, eu vou sair. Tá difícil, pastor, na minha igreja, eu vou sair. Tá difícil, pastor, no meu ministério, eu vou deixar. Tá difícil, pastor, na minha contabilidade, eu vou sair. No meu casamento, eu vou separar. Eu não sei aonde você baseou uma ideia por estar difícil e querer deixar. Eles também quiseram e saíram desse lugar. E quando toma a decisão de sair, de deixar, eles vão até Campos de Moabe, pensando na cabeça deles que o problema era o ambiente, era o lugar, era onde eles estavam. Talvez porque alguém não gostava deles, talvez porque ali a crise era muito grande, a per capita do ambiente não era tão alta como de Campos de Moabe, e deixa e vai. Não passou muito tempo, morre o marido. Não passou muito tempo, morrem os 2 filhos. Não passou muito tempo, eles recebem a notícia de que a terra que eles deixaram foi visitada por Deus, dando pão e suprindo a necessidade de todo mundo, menos a deles. Porque eles estavam fora agora da vontade de Deus, estavam vivendo a vontade deles. E às vezes você, movido pela situação difícil, está sendo pressionado, uma coisa falando na sua cabeça, algo surgindo no coração: sai daí, deixa esse lugar. Se está difícil, você tem que chutar o pau da barraca, você tem que jogar a toalha, você tem que partir para outra, porque você não é obrigado a ficar enfrentando isso, você não é obrigado a ficar ouvindo isso, você não é obrigado a passar por essa humilhação. E tentado pela dificuldade, pelo problema, você está sendo forçado a deixar. Cuidado, porque lá na frente você pode ouvir que Deus abençoou o lugar que você saiu e não faz mais parte. E você poderia estar ali se na dificuldade tivesse permanecido, se na dificuldade você tivesse ficado firme. Por isso eu te digo, uma vez na vontade de Deus, as coisas se colocarão contra, se levantarão dificuldades, oposições. Saiba que então você está na vontade de Deus, não saia dela. Sair da vontade de Deus, você pode pagar um preço muito alto, você pode pagar um preço caro. É na dificuldade, na luta enfrentada, que você jamais pode pensar em abandonar, sair de onde Deus te colocou. Senão você pode experimentar de consequências irreversíveis. Não faz isso, continua firme, Deus vai te abençoar. Amém? Vamos orar? Eu quero que você prepare o seu copo com água. Eu quero que você prepare o copo com água para a família, para Deus te dar força. Porque por mais que está difícil, pastor, está difícil, eu não aguento mais, eu chego lá, é tanta coisa errada que eu vejo, é tanta coisa errada que eu ouço, é tanta gente que na frente é uma coisa e por trás é outra, é tanta falsidade, pastor, eu tenho que sair daquele lugar, eu não aguento mais, pastor. Não faz isso não. É na dificuldade que você tem que florescer. É em tempos difíceis que você precisa dar fruto. É em momentos de calamidade que você precisa mostrar que você tem a força de Deus para continuar na vontade dele e não sair dela. Coloque isso no seu coração. Amém? Vamos preparar o copo com água, vamos fazer a nossa oração. Enquanto você prepara o copo com água, deixa eu ver o pessoal que já está participando, deixa eu ler os nomes. Se você não deixou seu nome por algum motivo, deixa o seu nome, que nós vamos estar orando. Eu vou citar o pessoal que aparece para mim. Se caso eu não citar o seu nome, não fica chateado, tá bom? É porque eu não consigo ver, mas está aqui, ó, online com a gente, Elaine Rosa de Saron, grande mulher de Deus, essa que deu a luz a essa pessoa aqui. Cosme Cardoso, Carlos Vitorino, Christian Danilo, Bárbara Eduarda, Érica Fernanda, Natan Martins, Reclama Duartina, Maiara Almeida, Jair Dias Negrão, Gabriel dos Santos, grande homem de Deus, pastor Carlos Eduardo, Néia Costa, pastor Silvio Gonçalves, Deus abençoe grandemente. Vamos orar? É momento de falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. E Pai, nós estamos, ó Deus, na Tua santa presença, apresentando, meu Deus, cada pessoa aqui presente, ouvindo e assistindo a essa transmissão, a essa live. Quantas pessoas, ó Deus, movidas pela situação, estão sendo pressionadas a deixar alguma coisa. É aquela pessoa que diz: pastor, eu não aguento tanta falsidade onde eu trabalho, eu preciso sair. Eu não aguento tanta hipocrisia na onde eu moro. Eu não aguento tanta coisa que tem se levantado, eu preciso deixar. Meu irmão,
uma vez na vontade de Deus, saiba que você vai enfrentar oposições, coisas que vão se levantar para tentar fazer você desistir, para tentar fazer você parar, para tentar fazer você voltar atrás. Mas uma vez na vontade de Deus, ainda que difícil, ainda que você enfrente qualquer tipo de oposição, continue e persevere em cima disso. A vontade de Deus sobre isso prevalecerá. A vontade de Deus sobre essa questão, seja ela financeira, familiar, espiritual ou qualquer outra área, movido pela situação, não deixe porque você precocemente, forçado pelo sentimento aflorado, tome uma decisão precipitada, mas você vai continuar. A força que você precisa para que você se levante, então Deus colocará sobre essa água agora. Quando você ingerir, você vai ter toda a substância para perseverar, para continuar, para seguir em frente, porque quando na vontade de Deus, eu preciso dar frutos em tempos difíceis, e o fruto é permanecer, continuar. Oh meu Pai, o Senhor permaneceu no deserto firme. Ezequiel, como citei, ó Deus, ele foi levado pelo Senhor ao vale, e ali deu fruto, ali o que ele queria veio, surgiu. Meu Pai, o que nós tanto buscamos de Ti pode surgir de onde menos esperamos, se não desistirmos. A Tua palavra diz: e não cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, colheremos. Pai, que nós não nos cansemos de perseverar, de bater na tecla: eu vou continuar, eu vou fazer a tua vontade, eu não vou parar, eu não vou desistir, porque assim, ó Deus, nós conseguiremos desfrutar do que o Senhor tem preparado para nós. Assim, ó Deus, te peço, coloca sobre a água o teu poder, consagra em nome do Senhor Jesus. E todos digam amém. Amém? Que você possa tomar dessa água agora. Tome dela. E glória a Deus. Que essa água possa ser a força de Deus que você precisa para não sair, para não arregar, para não desistir. Lembre-se, uma vez que você está na vontade de Deus, seja no lugar, seja no casamento, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, você enfrentará oposições, dificuldades que tentarão te pressionar para sair, para deixar. Você se dá fruto, e se você pode florescer, o fruto é: persista, persevera, continua, porque você vai desfrutar do melhor de Deus para você. Amém? Tem uma frase que eu sempre carrego comigo, que de muito tempo atrás, uma vez ouvida, eu sempre carrego comigo: insista, persista, mas nunca desista, que um dia você conquista. Que essa frase possa permanecer no seu coração, em nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe, tchau. Ficamos com a palavra de amanhã às 10 horas da noite. Deus te abençoe. Não deixe o fracasso te fazer desistir. Ainda há esperança e fé. Um lugar onde o impossível acontece, onde sonhos se tornam realidade. Chegou a sua chance. Uma escolha pode transformar a sua vida. Nunca pare de lutar.